nossas boas-vindas. Estamos mais uma vez numa transmissão do canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para que possamos dar continuidade às oratórias virtuais que se fez necessária durante o período de afastamento pela pandemia e que agora a gente dá continuidade a esse trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dando início com os recados a respeito das cestas básicas que a gente fornece para as famílias cadastradas, as gestantes cadastradas. Nós temos várias famílias que a gente fornece cestas básicas já há bastante tempo e nós estamos sempre precisando de gêneros alimentícios não perecíveis para compor essas cestas básicas, que são desde arroz 5 quilos, feijão, enlatados, óleo, molho de tomate, macarrão, açúcar, sal. Então, todo alimento pode servir para ser colocado nas cestas básicas das famílias cadastradas, que a gente distribui uma vez por mês. E a gente alerta sempre quanto à validade dos produtos, né? Qualquer alimento com data de validade vencida não pode seguir para doação. E estamos novamente com atendimento presencial às terças-feiras, a partir das 19h30, com a oratória se iniciando às 20 horas. E a gente só pede para fazer o agendamento aqueles que forem passar por orientação, porque a gente tem um número limitado de pessoas que conseguem passar na orientação na mesma noite, né? Que é uma conversa às vezes um pouco mais longa, mas o nosso atendimento presencial já está se normalizando. E vamos dar início à nossa oratória dessa oportunidade com uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós temos então a leitura desta oportunidade, que é do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18 a 23, que são os laços de família, os laços familiares. Então a leitura que nós temos do Evangelho. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse
Essa passagem está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. E mostra como existia uma visão de reencarnação. Existia uma ideia de que uma alma poderia voltar à vida. Só que eles chamavam isso de ressurreição, era um conceito difícil para eles entenderem, como se a, o próprio corpo físico voltasse à vida para uma nova existência. Então, no Espiritismo, a gente já conseguiu fazer esse entendimento de que o nome correto seria reencarnação. Você ter um espírito nascendo novamente numa nova oportunidade reencarnatória com um corpo novo, numa mãe nova, numa época diferente. Então, assim, isso só mostra que desde antes eles já tinham esse conceito de que o espírito ele continua na vida eterna, ele não se apaga com a morte do corpo físico. Eles só não sabiam como que isso se dava, qual conceituar isso na prática, como interpretar. Mas se a gente imaginar que toda vez que eles olhavam para aquelas figuras históricas que eles seguiam, aquelas pessoas que marcavam muito a, os conceitos morais, os conceitos religiosos que eles tinham, os estudos que eles faziam, que eles dependiam muito de quem tinha uma boa oratória para poder passar esses conceitos para eles, né? Nós estamos falando de uma época que quase não existia leitura, né? Era só aqueles que leitura e escrita, só aqueles que eram destinados a isso, né? Então eles dependiam muito dessa tradição oral para dar continuidade aos seus conhecimentos espirituais, dar continuidade àquilo que eles tinham que fazer com a vida deles, e também dar continuidade os ritos, os cânticos, né? Os versos, aquilo que fazia parte do estudo espiritual, do estudo de relacionamento moral que eles precisavam, estava inserido nesses cânticos, nessas narrativas de contar histórias por parábolas, porque também era a forma mais efetiva, expressiva de se passar a informação de uma geração para outra. Agora, quando a gente estuda a reencarnação no conceito espírita, nós precisamos conceituar. O espírito, ele é eterno. O espírito, que é o que dá princípio ao pensamento, princípio à existência, ele não nasce com o corpo físico, ele não morre com o corpo físico. Ele já existe, ele foi criado por Deus com sua individualidade e com sua simplicidade e ignorância, de forma que ele consiga alcançar o seu conhecimento ao longo de várias existências, e essas existências é o que a gente chama de oportunidade reencarnatória, são as reencarnações, são as várias vidas que a gente passa no corpo físico, em diversas épocas da existência do planeta. E também essas passagens reencarnatórias servem para aperfeiçoar também
nosso conceito moral, nossa convivência, mas também contribuir com a evolução do planeta. O próprio planeta passa por uma evolução, passa por uma transformação, e a nossa contribuição para essa transformação é dada na nossa vida encarnada. Toda vez que a gente tem essa oportunidade, a gente atua em algum ponto, contribuindo com essa construção. E quando a gente nasce, a gente vai nascer de uma outra mãe, a gente vai nascer numa nova família. Então, para alguns pode parecer então que perdeu-se os laços familiares, porque se cada vez que a gente nasce de uma mãe diferente, então se perdeu aquela importância de quem tinha sido a nossa mãe numa outra existência. Na verdade, no conceito espírita, isso fortalece ainda mais os laços familiares, porque importa que a cada oportunidade, a cada novo nascimento na vida corpórea, nós vamos reencontrando aqueles que já participavam de outras oportunidades reencarnatórias, aqueles que já fazem parte de um círculo de familiar espiritual. Então, no conceito de uma família espiritual, muitas vezes a gente pode ter um grau de parentesco, uma afinidade familiar até muito maior do que a afinidade familiar que a gente conhece na nossa vida atual. Se a gente for pensar naqueles que estão dentro do nosso círculo familiar nessa vida encarnada, a gente vai chegar até um certo limite de pessoas que a gente vai poder lembrar, relacionar, que estão dentro desse círculo. Mas num âmbito da nossa família espiritual, círculo familiar espiritual, essa quantidade se amplia muito. Ela vai aparecer diversas outras inteligências, diversas outras pessoas que já participaram de outras fases da nossa existência, em outra oportunidade reencarnatória, já se inverteram papéis. Numa existência era uma mãe em relação ao filho, na outra existência eram irmãos, na outra existência era um tio em relação a uma sobrinha. Essas posições familiares vão se intercalando também como forma de a gente aprender a lidar com os vários desafios que se apresentam de acordo com a posição em que a gente se encontra, de ora aquele que está sendo ensinado, ora aquele que está passando informação, que está ensinando alguma coisa, que está cuidando de alguém, está tomando os cuidados necessários que a vida nos exige, a vida corpórea nos exige. E também aprendizado espiritual, claro, toda oportunidade reencarnatória é uma retomada com o conceito existencial de que existe um propósito. Esse propósito passa por diversos pontos, a gente está sempre discutindo alguns deles. Nessa oportunidade a gente vai discutir o ponto familiar, o ponto de relacionamento familiar, que é um dos pontos que estão relacionados com o conceito de reencarnação. Então, se a gente ficar pensando que por conta desse círculo familiar espiritual amplo, com diversas entidades que a gente nem consegue lembrar, a gente vai conseguir lembrar nessa vida encarnada de todos aqueles que já passaram em nossas existências. E justamente o conceito de esquecimento, quando a gente reencarna, esquecimento temporário das vidas passadas, no momento em que a gente reencarna,
é justamente para preservar a gente de ficar perdido diante de tantos relacionamentos que a gente tem, tantos desafios que a gente precisa resolver com esses laços familiares e com outros que ainda teremos oportunidade de reencarnar em outras oportunidades. Então a gente tem um grau de esquecimento de vidas passadas para a gente conseguir se concentrar nessa. A gente conseguir resolver pelo menos aqui as questões desta vida que nós nos comprometemos a tentar resolver. Viemos juntos nessa existência, viemos nessa formação familiar atual para resolver questões desta nossa oportunidade agora, cada um de nós em suas necessidades. Uns com mais necessidade de realizar no plano material, outros com mais necessidade de ensinar coisas do plano espiritual, mas toda a convivência serve para essa troca mútua que vai ocorrendo tanto pela necessidade da continuidade da vida material quanto pela grande escola espiritual que isso representa. Mas não significa, se a gente ficar pensando só nesses esses círculos amplos familiares, não significa que a gente vai sempre estar inserido no mesmo ciclo. A gente sempre vai estar convivendo com as pessoas que a gente já conhecia, que a gente vai estar sempre lidando em posições invertidas, mas com as mesmas inteligências que nós já tivemos passado em outras existências ou no mundo espiritual, em termos de convivência espiritual, de convivência de aprendizado. Porque ao longo dessas oportunidades, ao longo de toda a nossa existência, nós vamos incorporando outras pessoas que são fora desse círculo espiritual, desse círculo familiar, que vão interagindo dentro desses círculos que já existem. Então alguns elementos entram nesses círculos, passam a conviver tanto na vida material, né, quando encarnados, quanto na vida espiritual, por essa grande afinidade familiar, e vão criando outros laços de convivência. Isso vai acontecendo em todas as famílias. Todas as famílias vão tendo, de tempos em tempos e oportunidades em oportunidades, vai reencarnando um ser que não pertence àquela família. Isso faz com que exista uma mistura, exista um entrelaçamento tanto de ideias, quanto de culturas, quanto de conceitos. Então muitas vezes a gente vai encontrar dentro de um círculo familiar, apesar de haver, na maior parte das vezes, afinidade entre os espíritos, e essas afinidades, ainda que tenha afinidade, não quer dizer que seja tudo flores, né? Existem desafios a resolver de relacionamento, mas num conceito mais amplo, esses desafios com alguns seres que são diferentes daquela família, que estão tendo uma oportunidade de crescimento dentro daquela família e que não pertencia àquele círculo familiar, ele vai criando então os desafios de uma capacidade de tolerância, de aceitação com outras crenças, com outras culturas, que isso vai, essa capacidade de criar esse equilíbrio de tolerância, ele vai criando essa habilidade em a gente ter tolerância com outras ideias, com outras famílias,
com outros povos que são diferentes da gente, que têm crenças diferentes da nossa, que têm culturas, têm maneiras de viver a vida de maneira divergente da nossa e que nem por isso precisam ser excluídos da nossa vida. Tudo isso é aprendizado, tudo isso é oportunidade de reequilibrar os nossos conceitos de convivência e de adaptação às novas ideias, novos conceitos, novas culturas, novas formas de ver a vida. E isso é engrandecedor. Se a gente levar isso para um terreno um pouco mais amplo, quando a gente percebe que no mundo, principalmente depois que a gente evoluiu para uma capacidade de tecnologia bem mais avançada, se bem que o encontro entre culturas diferentes, entre nações diferentes, sempre existiu. Mas me parece que ficou mais comum as pessoas desde cedo já terem esses contatos com outras culturas, com outras ideias, com outros países, com outras línguas, né, com outros idiomas, com outras formas de expressão, que desde criança já as pessoas já têm contato com essas culturas diferentes. Isso já vai fazendo com que a aceitação, o equilíbrio, a tolerância já comece a se estabelecer, mesmo nas pessoas em tenra idade. Isso é um conceito que ao longo da vida vai se propagando cada vez mais. A facilidade de comunicação, facilidade de poder visualizar formas de viver diferente das nossas, já nos faz ter uma certa abertura de pensamento quando a gente for conhecer uma pessoa completamente diferente da gente, conhecer um país diferente do nosso, nos permite ter esse equilíbrio. Então, se a gente for conceituar essa miscigenação, ou vamos usar uma palavra mais, esse intercâmbio entre familiares, esse intercâmbio dos laços familiares amplos, né, dos laços familiares espirituais, que vão se intercambiando nas oportunidades reencarnatórias, tem o mesmo sentido de equilibrar as energias, os pensamentos, os conceitos que esse conceito de uma pessoa que vai visitar um outro país. Então, a troca de ideias, a troca de ideais, a troca de visões de vida desses intercâmbios familiares, eles vão se dando também ao longo da existência. Ele vai se propagando para o intercâmbio também dos indivíduos numa cidade, numa comunidade maior, numa cidade, entre os países. Isso vai se ampliando também entre os países e vai ampliando até que consiga abraçar todo o planeta. Quando ele consegue alcançar esse intercâmbio de tolerância e de equilíbrio de relacionamento, ele alcança todo o planeta, é justamente o que a gente sempre fala da transformação planetária, da evolução do planeta. O planeta que está em transição
de provas e expiações para regeneração, ele se dá nesses conceitos também, não só na parte material, mas também nesses conceitos de equilíbrio de relacionamento, de tolerância, de entendermos que estamos todos envolvidos no plano evolutivo governado por Jesus. Não é uma corrida para quem chega primeiro, na verdade é um entrelaçamento de almas a caminho da luz, a caminho do reino de Deus. Então todos deverão contribuir para que todos consigam alcançar essa meta, esse objetivo, essa conclusão desse trabalho que, né, a gente só faz parte, né, esse trabalho que foi iniciado lá pelos espíritos de luz e que a gente só faz parte dessa construção. Não nos cabe questionar quais são as etapas que nós precisamos passar para que a gente alcance esse objetivo. O plano foi traçado por inteligências muito maiores do que as nossas para que funcione. Então, o objetivo evolutivo ele vai além do nosso desenvolvimento individual, ele visa o avanço da humanidade. E com o tempo e com o trabalho de muitas oportunidades em encarnação, nós vamos poder desfrutar dessa próxima etapa da evolução do nosso planeta, que é o planeta de regeneração. Que também, não vou me estender nessa questão, mas também precisa ser lido com propriedade essa transformação, né? Regeneração não significa que o planeta já estará purificado e completamente livre do mal. A regeneração é uma fase de recuperação, uma fase em que a gente vai ter um fôlego de se reinventar, se reformular, se readaptar moralmente, mas ainda com as dificuldades de construção dos nossos conceitos morais. Ele não vai estar um planeta pronto ainda, mas já vai estar bem melhor do que a fase anterior de provas e expiações. Então, ao invés da gente ficar pensando nas oportunidades reencarnatórias ou nos laços familiares amplos, nos laços, nesses círculos familiares espirituais, a gente deve focar mesmo nessa oportunidade de existência atual. Porque nessa oportunidade de existência atual nós já trouxemos uma bagagem de coisas para resolver. A gente já tem diversos desafios com o círculo familiar que nós já viemos nessa encarnação. Todos estão envolvidos nesse trabalho, cada um com a sua tarefa. Cada um tem para si as coisas que pegou para resolver. E é evidente que a gente não pega para resolver todas as nossas questões em uma única existência. A gente tem várias oportunidades, inclusive essa é a misericórdia divina, né? Dar várias oportunidades para a gente ir gradativamente se aperfeiçoando, porque seria muito doloroso, muito difícil a gente fazer tudo numa só. E a gente então refletir sobre cada desafio que a gente tem no meio familiar atual, mas toda vez que a gente deparar com um desafio desse, com uma divergência, com uma questão de difícil solução, uma questão desafiadora, a gente tem sempre em mente que a orientação para que isso é para o avanço e o entendimento, a gente reequilibrar a nossa convivência, a gente ter, maior parte das vezes a gente ter o conceito de perdão para que a gente consiga
reequilibrar essa fase existencial, porque todos estão, cada um com. Ninguém pode dizer o que é fácil, o que é difícil para o outro, né? Cada um tem a sua carga, seu peso, sua, seu desafio. Então a cada um cabe medir o quanto consegue tolerar. Mas é assim que é no âmbito familiar, no âmbito na nossa vida, num conceito mais prático, é que nós vamos dando significado ao que a gente chama de paz no mundo. A paz no mundo não se dá por um movimento mágico em que todo o planeta se dá as mãos e tudo está resolvido indefinidamente. Paz no mundo começa da nossa família. Se a gente conseguir criar ambiente de paz no nosso lar, ambiente de paz nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no trânsito, se a gente conseguir criar ambientes pacificadores no nosso âmbito prático da nossa vida cotidiana, nós vamos estar contribuindo com a paz no planeta. E, por mais desafiador que seja, ninguém está sozinho. Jesus é conosco, Jesus está a nosso auxílio, ao nosso amparo. Nós não podemos perder a nossa conexão com Jesus, não podemos perder a nossa conexão com Deus, que é nosso Pai e quer tudo de melhor para nós, para a nossa evolução, para a nossa transformação, para a nossa realização espiritual. Então, ninguém está sozinho. Nós estamos sempre amparados. Não podemos jamais nos perder em pensamentos de desamparo. Nós devemos elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso olhar para aquele que está sempre de braços abertos, aguardando a nossa chegada, o nosso retorno para o reino de Deus. E assim já estou avançando no meu tempo. Vamos dando por encerrada essa oratória, agradecendo a todos que estiveram conosco, que estejam todos convidados para uma nova oportunidade. Nós vamos manter até ampliar, se a gente conseguir, esse canal de comunicação. E fiquem todos em paz. Vamos dar por encerrada com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Todos fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.